Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar como que é o trabalho da bruxa, o que que ela faz, como é o dia a dia dela. Tá certo? Olá! A gente vai falar sobre trabalhar como bruxa, né? E aí eu gosto de fazer primeiro uma reflexão. Primeiro, que a gente tem uma vida muito curta, né? A nossa vida, a gente perde um tempo estudando, se alfabetizando, se inteirando das coisas do mundo, aprendendo a lidar com as coisas do mundo, lidando com questões de família, de relacionamentos e trabalho, né? E aí quando você pensa numa pessoa que está buscando a sabedoria, né? A gente não pode esquecer que a origem etimológica da palavra Wicca vem de wise, sabe, sabedoria, a busca da sabedoria, né? A ideia de ser uma bruxa é querer ser uma mulher sábia, um homem sábio, né? Entender os ciclos, entender o relógio, né? A engrenagem que é a vida, os planetas, o universo, os ciclos de vida e morte. É algo que exige, né, um bom estudo, boa leitura, acesso, inclusive, a materiais estrangeiros, porque nem tudo está traduzido. É tempo de vida e investimento de vida. A gente tem que dominar um oráculo, tem que dominar o entendimento de um pouquinho de astrologia, um pouquinho de tudo. E tudo isso essas linguagens, elas levam uma vida inteira pra gente fazer. E assim, não adianta só você ler, vou pegar um livro disso, um livro daquilo outro e já sou bruxa. Não. A gente tem que ter um tempo de testar todo aquele conhecimento. Isso é com alunos, com clientes. A gente tem um tempo que a gente já tem um cabedal de conhecimento que dá para você começar a formar as suas próprias técnicas, as suas próprias teorias. E aí isso já levou uma vida, né? Quer dizer, eu comecei com 20 anos a parte de astrologia, o estudo do esoterismo, uns 25, 26 anos eu estava trabalhando como astróloga. E aí era estudo da astrologia, aprofundar a astrologia, tudo os livros são todos, pelo menos na época, 90% estrangeiros, a gente tinha que estar dominando também o idioma, trabalhando enquanto isso, trabalhando até para poder bancar o prosseguimento dos estudos. E aí assim, aí chega uma hora que você está tendo, assim, além dos estudos dentro da área que eu estava atuando, que era astrologia, comecei a pesquisar outras áreas esotéricas, começa a estudar um monte de coisa, mais livros, mais estudos. Tem uma hora que você sente que você já tem firmeza para começar a fazer trabalhos com outras pessoas e tudo. Então, assim, você tem que pensar que quando uma pessoa quer se tornar uma bruxa, existe a pessoa que vai ser uma bruxa solitária, que vai usar a bruxaria exclusivamente para a finalidade dos assuntos pessoais dela. Ela vai ter que ter um apanhado de todo esse conhecimento e vai aplicando no seu dia a dia, na sua vida, enquanto trabalha, cuida de filho, cuida de um monte de coisa. Mas quando uma pessoa quer buscar assim muito a fundo, algumas coisas ficam para trás, né? Você não tem tempo, recurso, coisa para fazer mais coisas, né? E aí vem aquelas pessoas que têm uma formação mais cristã ou espírita e falam assim, não, mas coisas relacionadas à magia, à espiritualidade não podem ser cobradas. E aí eu me lembro muito de um livro que eu li há muitos anos, isso que é quase 30 anos, acho que até mais, chamado Mãos de Luz, em que era uma moça que ela era a Anne Brennan, ela era uma física contratada pela NASA
E ela tinha uma mediunidade, ela tinha uma capacidade de enxergar as auras, e ela resolveu se dedicar a fundo àquilo. Né? Se dedicar a fundo, ela canalizava, ela começou a entender, começou a ver resultados nas terapias, nos tratamentos, que é uma espécie de reiki, né? A imposição de luz com as mãos, e que ela foi desenvolvendo uma técnica dela, tudo. E aí chegou nesse impasse, né? Que as pessoas falaram, ah, mas você está cobrando por um assunto que devia ser de graça, enfim. E aí a gente pega e fala o seguinte, né? Ela começou a pesquisar como que era o trabalho das pessoas que faziam algo com o mesmo nome, né? E faziam de graça. E aí ela percebia que não existia profissionalismo, né? Então ela que tinha vindo de um ambiente profissional, uma organização enorme, né? Você ela trabalhava na NASA, né? Então de repente ela abdicar de ter um salário, um emprego, uma coisa para se dedicar a uma coisa que é um chamamento de alma e que para ela estava fazendo de uma forma sistematizada e profissional, como ela faria se fosse o trabalho dela, né, que estava virando um trabalho, e ainda tinha aquela opção de dizer que não queria cobrar. E aí as pessoas exigiam que fosse uma coisa assim, como se fosse um pecado até, né? Como se fosse uma coisa assim do mal você cobrar por uma coisa que teoricamente você teria um dom, uma capacidade divina, né? E aí as pessoas não entendem que é assim, primeiro que a pessoa é viva, né? A gente come, paga conta, mora, só de livro, né? Só de estudo, é absurdo, né? Tudo o que a gente tem que gastar para estar atualizada, para estar entendendo o que está acontecendo, para estar participando de fóruns, de grupos, tudo é pago, né? Tudo você é coisa. E sem contar que assim existe um tempo e uma dedicação reais para você estar fazendo isso, né? Então não é quando você faz um trabalho voluntário, um trabalho diletante, ou aquela coisa que eventualmente você vai lá e dá um passe, eventualmente você vai lá e faz alguma coisa. É muito diferente da pessoa que ela se profissionaliza mesmo, né? A pessoa que realmente estudou, a pessoa que realmente sabe, a pessoa que começou a chegar num nível de entendimento de alguma técnica que ela já consegue produzir a sua própria, seu próprio viés, a sua própria linha de atuação, né? Então você começa a falar assim, gente, não tem como você não cobrar. E aí a gente fica assim, porque é um assunto, é uma profissão, não vou dizer nova, né? Mas é uma profissão diferente dentro do mainstream, né, que a gente tem, então a gente fica. Tá, e aí como que se faz, né? Quais são quais são os produtos? O que uma bruxa faz? Quais são os trabalhos que ela faz? Eu fiz a opção de não trabalhar com a feitura de feitiços e magias para as pessoas. Porque eu entendo que nem todo mundo está pronto para receber aquilo e a gente não pode garantir uma eficiência porque a gente não pode garantir que as pessoas estejam fazendo por merecer aquela intervenção. Então, aí é como se não adianta você ter estudado, se o que você ter estudado, ter desenvolvido dons, capacidades, e você saber que aquilo não vai alcançar aquela pessoa e você vai vender aquilo. Eu preferi não fazer essa parte. Mas eu decidi que eu iria trabalhar com a parte de oráculos e iria trabalhar com a parte de orientação, né, pessoal, e a questão do ensino, né, divulgação e ensino da bruxaria. E aí, assim, as pessoas falam, mas assim, sabe o que acontece? Eu acho que muita gente tem uma ideia de que quando você vai ensinar bruxaria, você vai estar só ensinando acender uma vela, montar uma mesa de ritual, fazer o uso de coisas que, teoricamente, você pode também achar em livros. Então, é como se fosse uma coisa muito simples, né? Como se fosse um estudo raso, né? Que você pode estar
que na verdade, que é o que dizem e que na verdade é possível, né? A pessoa pode ser uma bruxa solitária, se desenvolver autodidata, mas que existe um caminho, um percurso, um processo que o bruxo, que é mestre, passou, que ele pode poupar muito a pessoa que está, como eu falei para vocês, na bruxaria é um caminho que eleva uma vida toda. E a gente tem uma vida curta, né? Então, assim, se a gente não tiver ajuda, né? É, é aquela coisa, você vai ter uma proficiência em alguma coisa, velho já, né? Então, assim, e aí é aquela coisa, aí todo mundo vai fazendo o mesmo processo, todo mundo vai fazendo um processo que vai só estar pronto quando for velho, parece que não vale muito a pena, né? Então, por isso que você tem um professor que vai já te resumindo um pouco e vai te pondo mais ou menos num caminho de uma forma um pouco mais sem menos tropeço, né? Lógico que alguns tropeços são necessários porque faz parte do seu desenvolvimento, mas a gente tem como orientar e essa orientação ela é muito preciosa porque ela é fruto de não só do estudo, mas de uma coerência de vida em relação a tudo aquilo que aquela pessoa acredita, né? E aí assim, e aí o que mais que uma bruxa faz, né? Assim, a gente tem uma bruxa é uma pessoa que vai ter uma percepção da vida, uma leitura da vida, das coisas do cotidiano muito diferente das outras pessoas. Então a gente tem uma atividade, né, que o nosso dia a dia inclui os valores que a gente tem. Então, é aquele momento que você vai salvar um cachorro, é o momento em que você vai mandar uma energia curativa num noticiário que você acabou de ver que está acontecendo naquele momento ao vivo, um acidente, é ajuda em relação a curas e trabalhos de orientação que as pessoas possam precisar. E assim, com uma precisão muito grande, né? É aquela coisa, você tem como ajudar uma pessoa exatamente na origem de uma questão, né? Então, por exemplo, você tem um problema psicológico, um problema de saúde, você pode ir num psicólogo e ficar durante muitos anos tendo uma pesquisa daquilo que pode ser a origem do seu problema, né? E uma bruxa, ela pode ter outros recursos que aceleram esse entendimento. Lógico que vai ter a pessoa que precisa do processo ser mais lento para ela ir assimilando lentamente o entendimento que ela precisa ter, mas existe aquela pessoa que você pode só, até numa leitura de um mapa, de um tarô, você fala uma coisa, cai a ficha da pessoa e a pessoa já resolve aquilo. Né? Então, assim, esses estudos eles têm uma grande utilidade. E esses estudos têm uma utilidade para a gente também, né? Quer dizer, uma bruxa ela está procurando ter recursos que auxiliem ela a dar um bom atendimento e ter uma vida também que ela encontre os caminhos de uma forma mais fácil. Então, assim, a gente tem essa parte de orientação, essa parte. Normalmente, as bruxas, quem é bruxa, tem também uma perspectiva muito mais aberta, né, de vida, né? As outras religiões sempre têm alguma preconceitos. Por quê? Por que eu estou falando isso? Ah, tá, você está perseguindo as outras religiões, tá? As outras religiões, elas são fundadas. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos atrás, né? Elas foram criadas por civilizações da era do bronze. Né? Então pensa assim, né? A idade da terra, do ferro, do bronze, do ouro, tá? Da pedra, né? Assim, é muito antigo. E são escritos, são livros baseados nos costumes daquela época. Então, quando você tenta manter no século XXI algumas crenças daquela época, gente,
está muito defasado, né, gente? Enquanto que na bruxaria, sempre as pessoas, desde o princípio, tinham essa visão de que tudo segue uma evolução. Então, a tradição sempre foi oral. O conhecimento sempre foi passado de aluno para aluno, porque cada mestre ia acrescentando um pouco da sua experiência e aquilo ia criando quer dizer, cada um ia agregando um pouco e atualizando, né, a informação, o entendimento das coisas. Então, é uma proposta dentro da bruxaria essa atualização. Então, quando a gente fala de uma bruxa orientando, ela vai orientar de uma forma com recursos que outras pessoas não vão ter e uma perspectiva mais atual. E isso tem um custo, né? As pessoas têm, a pessoa que trabalha com a bruxaria, não dá para você fazer tudo isso nas horas vagas. Que nem eu falei, a vida é curta, você tem coisas do seu dia a dia que são obrigatórias e tem coisas que você, se você for fazer muita coisa, você não vai fazer bem feito nada. Né? Então, como exige uma grande dedicação, e não é uma coisa assim, não é dom, não. Você pode ter alguns dons, mas você, para se tornar bruxa, não são só os dons que você vai usar. E aí, porque existe embasamento. Não é aquela coisa, tem muita gente que fala assim, eu já sou bruxa porque eu sou vidente, eu já sou bruxa porque eu tenho sonhos premonitórios, eu sou bruxa porque a minha mão, quando eu encosto a mão na pessoa, a pessoa sara. Eu falo assim, tá, gente, são atributos que a gente valoriza dentro da bruxaria, mas se tornar uma bruxa é uma escolha, existe um compromisso e existe uma coisa também que é você não só ter o dom, mas ter o domínio dele, né? Porque aquela coisa de você esporadicamente ter um sonho premonitório, todo mundo tem. Tá? As pessoas podem ser, assim, das religiões mais fundamentalistas, elas vão ter uma intuição, uma premonição. É da natureza humana você ter acesso a informações, a pressentimentos, essas coisas são da natureza humana. Né? A questão de você poder ter isso ao seu dispor é treino. É treino, é desenvolvimento, é entendimento, é um estudo, porque é um estudo não só de livros, mas um estudo de você mesmo, dos seus ciclos, de você sistematizar, falar assim, não, sempre que eu tenho sonho desse jeito é assim assado. Acontece em 3 dias alguma coisa, não sei o que lá. É estudo, gente, é pesquisa científica, porque você está criando fatos que são averiguáveis e replicáveis. Né? Então, é um processo científico. Então, quando a gente fala, e também não pode ser uma coisa porque também tem muita gente que, assim, começa a estudar oráculos, começa a estudar alguma coisa, uma técnica de cura, e fala assim, não, vou comprar baratinho só para ter bastante gente, né? E aí acontece que, assim, você vai ter muito tempo despendido para estar orientando as pessoas e pouco tempo para estar se atualizando e ter oferecer algo de qualidade. E isso, quando a coisa não é muito bem feitinha, o que acontece é que vai também denegrindo, né? Prejudicando as pessoas que estão também nessa área. Você vai criando um parâmetro baixo para a classe, digamos assim, né? Você vai criando uma ideia de que assim, não, é tudo meio assim jogado, tudo. Então, assim, para você poder fazer um trabalho decente, e isso em qualquer profissão, você tem que ter um rendimento, o recurso daquele seu trabalho tem que ser algo que te pague e que pague as suas atualizações do seu trabalho, né? Então, sim, bruxos trabalham, bruxos ganham, é um trabalho remunerado, não existe essa de curso gratuito. Alguma coisa você vai vender,
né? Se você, o curso é gratuito, mas você vai ter que comprar as velas e vai ter que fazer tal coisa. O curso é gratuito, mas tem apostila. É, então a gente prefere assim, não, o curso é pago, as pessoas, a gente tem, né, a resposta das pessoas que vale, né, que é aquilo que trouxe, agregou de mudanças, de benefícios, valeu o investimento. Então a gente sabe que está fazendo um trabalho decente, está fazendo um trabalho legal, dá gosto de fazer e assim a gente se mantém estudando, quer dizer, existe aquele gosto pelo estudo, pelo seu desenvolvimento. Então, de certa forma, quando você trabalha, você também está podendo manter o padrão daquilo que você faz, né? E então assim, eu acho que eu falei sobre esse tema, né? Eu gostaria que esse tema foi meio que sugerido pela audiência, né, pelos seguidores, e a gente vai pedir para vocês sempre comentarem, sempre fazerem alguma, nem que seja um emoji, e sugestões de pauta. Quem está assistindo pela primeira vez, dê o seu like, se inscreva no canal. A gente aceita sugestões de pauta, então se o tema hoje vocês não gostaram, não era o que vocês esperavam, ponha nos comentários qual é o assunto que vocês gostariam que a gente abordasse. E até semana que vem, então. Até mais.